Para chamar síndrome de intestino curto, eles têm que ir retirando o pedaço do intestino a ponto de ficar com menos de 2 metros. Então, quem tem menos de 2 metros de intestino, nós podemos dizer que tem síndrome de intestino curto. Foi uma cirurgia que ele conseguiu limpar, tirar, preservou a válvula ileocecal, preservou o colo. Fiquei só com 20 centímetros de intestino delgado, mas por ter preservado isso, fez muita diferença ao longo da minha vida. Normalmente, nós temos em torno de 5 a 7 metros de intestino delgado. Se o segmento que ele ficou é próximo dos 2 metros, ele não muda muito o estilo de vida. Ele precisa ter uma alimentação mais cuidadosa, às vezes tomar algum suplemento, pode ter um pouco de diarreia, mas isso não é muito importante. Isso se torna um problema mais sério quando a síndrome de intestino curto se transforma em falência intestinal. Então, o que seria a falência intestinal? É quando o intestino fica tão pequeno que ele não consegue sobreviver se não receber uma nutrição na veia, que é a nutrição parenteral, e em casa. Durante toda a vida do doente, ele vai receber esse suporte, essa suplementação, porque só por via oral, enteral ou suplementos não dá conta. A gente consegue saber quem são esses pacientes de falência intestinal já na cirurgia do paciente. E a gente tem 3 modelos de falência intestinal. Se você olhar aqui, você entende bem. Aqueles que perdem todo o intestino grosso e que ficam com menos de 1 metro de jejum vão precisar de nutrição parenteral. Ou aqueles que ficam com parte do intestino grosso, aí só 60, 65 centímetros é o suficiente. Ou o melhor dos mundos são aqueles que ficam com todo o intestino grosso, aí eles conseguem sobreviver sem nutrição parenteral com 30, 35 centímetros. Então, não é só sobre o tamanho de intestino que sobra, mas essa configuração anatômica é importante. O intestino grosso, ele não consegue absorver alimentos, mas ele é tão importante para esses pacientes porque ele faz o que ele mais precisa, que é lentificar a passagem da comida. E com isso, ele consegue, devagarzinho, com esse trânsito lento, absorver o máximo que ele consegue. É uma doença rara, a falência intestinal. Só para você ter uma ideia, a OMS considera uma doença rara quando tem 65 casos em 100 mil habitantes. A falência intestinal tem de 1 a 30 casos por milhão. Então é uma doença de fato rara. Mas não é uma doença rara com aquelas síndromes genéticas que a gente vê na doença rara. Não é uma síndrome genética. Ela na criança, ela pode ser congênita, ele nascer com algum defeito do intestino, ou uma parte do intestino para o lado de fora, porque não conseguiu fechar em tempo, ou uns estreitamentos grandes no intestino. Então pode já, desde bebezinho, já precisar de cirurgia e desenvolver isso. No paciente adulto é diferente. No paciente adulto, ele não tem nenhum problema, não nasceu com nenhuma falha, com nenhum problema. Ele desenvolve uma complicação de uma outra doença. Por exemplo, fez cirurgia cardíaca, a circulação do intestino não foi adequada e ele necrose o intestino. É isquemia mesentérica. A doença de Crohn é uma outra causa. A doença de Crohn é uma doença que vai acometendo segmentos do intestino. Então ele perde um pedaço do intestino, daqui a 5 anos ele perde mais um pedaço de intestino, daqui a 5 anos ele perde mais outro pedaço, e ao longo da vida, ou às vezes numa única cirurgia, a gravidade é tão grande que ele precisa fazer 2, 3 cirurgias naquele período, e aí ele perde bastante intestino. Então ao longo da vida a doença de Crohn é assim também. Mas tem complicações de cirurgias mais recentes, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Alguns pacientes que fazem cirurgia bariátrica, eles desenvolvem uma hérnia interna
que depois de alguns anos ele nem lembra mais, ele pode necrosar todo o intestino. E aí isso traz muitos sintomas importantes. Eles vão ter muita diarreia, por exemplo, eles podem ter, por causa de não absorver bem os alimentos, a albumina do sangue fica baixa, então ele vai ter edema importante nos membros inferiores, ele vai ter má absorção de alimentos e então pode ter deficiências de algumas vitaminas, deficiências de minerais, ele pode ter alteração renal por desidratação, porque ele perde muitos líquidos. Então, essas complicações vão sinalizando que aquela cirurgia trouxe uma marca importante e que ele precisa de um cuidado diferente. Embora o cirurgião, quando faz essa ressecção do intestino extensa, ele sabe que aquilo ali vai precisar de um cuidado, ele deve avisar esse paciente que ele vai precisar de um cuidado nutricional bastante cuidadoso. O meu diagnóstico foi quando eu era bem criança, naquela passagem da infância para a adolescência, pré-adolescência, né? Foi 23 de novembro de 1996, eu tinha 11 anos na ocasião, tá? Vários médicos foram chamados para tentar fechar diagnóstico e infelizmente se arrastou muito ao longo do dia até ter uma ação. Foi no período da noite que um cirurgião que pegou e falou, temos que abrir, vamos abrir, urgência, que está em estado de choque. E daí quando abriu, que viu que tinha uma isquemia gigantesca, assim, o intestino tinha sido muito comprometido. Depois eu tive uma recuperação na UTI, né? E a notícia foi dada para mim quando eu fui para o quarto, vários dias depois, né? Que daí eu fui ver o que tinha acontecido. Eu me emociono muito. Porque eu era uma criança, né? E daí eu pedi para ir até o banheiro. Aí que eu vi que tinha um corte enorme. E a minha barriga murchou na hora, né? Ela retraiu. Aí ali eu assustei. Falei, meu Deus. O que houve? Só sei que começaram a me explicar, né? Começaram a me explicar ali, mas a concepção do que estava diante de mim eu não tinha. Tá? Isso daí foi lentamente. Tá? De Limeira, eu rapidamente fui transferido para um centro de especialidade, né, em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. E dali, naquele momento, que começaram a me explicar, né? Uma equipe bastante especializada e multiprofissional, né, multidisciplinar, com nutricionistas. Eu tive acesso ali também à terapia, psicólogos, né? E comecei a ter uma compreensão lenta. O processo, infelizmente, ele não é um diagnóstico, olha, a partir de agora você tem que tomar esse remédio que aconteceu isso. Não, é um impacto brutal na sua vida, né? E você conhece a sua nova situação. Eu costumo dizer que não é doença, é uma condição nova. E uma condição nova exige um tempo para você sentir ela. As primeiras fases de adaptação do organismo naquela condição, elas são muito mais instáveis. A gente fica suscetível a algumas complicações, que o corpo vai se adaptando com questão metabólica, de nutrientes que desequilibra e traz certos problemas de mal-estar, as infecções de catéter, né, que infelizmente pela dependência do catéter, fica aberta ali uma janela para um problema grave, né, que é a contaminação. Depois de acomodados, depois de entrarem nesse esquema de nutrição parenteral, a vida deles é normal, eles trabalham. Eu tenho um doente que é caixa de metrô há 35 anos, nunca deixou de trabalhar, não sei quando tinha uma complicação ou outra. Nós temos doentes que estudam, vão para a escola todos os dias, sem nenhum tipo de alteração. Temos dona de casa que faz tudo na casa, cozinha, lava, passa. Mas o que essas doenças diferentes trazem em comum é que eles vão precisar de nutrição parenteral no período noturno.
e a gente faz no período noturno para que ele possa ter uma vida normal. Então, à noite, eles ligam a nutrição parenteral no seu catéter e vão dormir. Porém, o corpo é incrível. O corpo do ser humano, nossa, é uma máquina absurdamente maravilhosa, né? E ele vai se adaptando, a gente vai se acostumando, vai conseguindo comer cada vez melhor, vai tendo mais energia, vai dependendo menos da parenteral, isso vai dando mais liberdade. E hoje, para você ter uma ideia, eu tenho uma vida normal, literalmente normal. Lógico, com a minha condição, tá? Mas é uma vida normal. Trabalho, estudei, tenho vida social, viajo, faço tudo. Infelizmente, a gente sabe da realidade aqui do Brasil. O fornecimento de nutrição parenteral em domicílio. Isso não acontece, não é contemplado. Os pacientes adultos, que só há poucas crianças, né, têm acesso a isso. Mas isso é um ponto fundamental para evoluir, tá? E ele não é simples, ele requer, primeiro, o fornecimento adequado desse material. Então, ele tem que estar sempre, né, tem condições de transporte, de guardá-lo, de manuseio e tudo mais. Então isso é por si algo complexo. E além disso, tem a questão de capacitar a manipulação dessa nova estrutura, né? Então é muito importante que a nutrição parenteral seja prescrita na menor dose possível. Então isso é muito importante. Mas antes da prescrição, a gente tem que ver em volta, tem que ver como é a casa do doente. Existem condições de higiene adequadas para se mexer num catéter lá. Existem condições de uma geladeira onde você possa reservar uma parte dela para deixar a nutrição parenteral quando ela é individualizada. Então essa é outra questão. Quem vai cuidar? O próprio paciente? Se for isso, ele vai ter que ser muito bem educado para isso. Quem vai pagar esse tratamento? Ele tem convênio, ele não tem convênio? Fica mais caro fazer em casa do que no hospital? São todas coisas que eu já posso adiantar dizendo que levar ele para casa, não só o quanto antes é bom, porque tem menos infecções, as bactérias são menos agressivas no domicílio do que dentro de um hospital, como o tratamento fica pelo menos 30% mais barato do que dentro do hospital. Minha mãe passou por um treinamento de manipulação, como manusear, como fazer curativo num catéter central. Nós fomos treinados, depois nós fomos lá para casa, onde eles olharam o ambiente, viram ensinaram como guardar a parenteral, ensinaram como guardar gaze, luva, seringa, agulha e tudo mais. Isso foi construído uma logística também, que não é simples, né? Então é muito importante que cada membro da equipe tenha a sua função, como exista um lugar para onde o doente saiba que ele pode ir lá, ele vai ser tratado. Alguém que ele possa telefonar e falar, estou com febre. Alguém que ele possa dizer, ou ele dizer, estou chegando no hospital agora, estou indo para lá. Ele sabe onde ele vai, ele sabe, chegando lá, quem ele procurar. As pessoas já envolvidas vão estar esperando ele. Então, por isso é muito importante que exista esse acompanhamento multiprofissional. E exista esse centro de reabilitação, que a gente chama, esse lugar que vai ser o porto seguro do paciente. Então, quando a gente manda um doente para casa com nutrição parenteral, nós não estamos só mantendo uma prescrição, a gente está a cada dia desafiando esse paciente a precisar de menos, porque a gente sabe que vão acontecendo coisas naquele intestino que vai criando uma reabilitação. Desses doentes que vão para casa com nutrição parenteral, metade deles conseguem, em 2 a 5 anos, se livrar da nutrição parenteral. Então é importante que existam outros recursos fora a nutrição parenteral. E hoje a gente tem um tratamento hormonal que ajuda na reabilitação desse intestino, a gente tem cirurgias que fazem alongamento daquele intestino, que isso se usa muito na pediatria. Quanto mais a gente puder ter recursos para facilitar a reabilitação, menos casos vão precisar do transplante. Hoje, eu, Pietro, vivo sozinho.
Mas isso é a rotina. A rotina ela exige então esse passo a passo que deve ser capacitado e treinado. Mas nada impede, porque como chega à noite eu instalo, acordo de manhã, desinstalo, e daí sigo minha vida normal, vou trabalhar e sem problemas. Mas uma coisa importante dizer, a minha alimentação pela boca é praticamente normal hoje em dia. Meu organismo está super adaptado, foram anos de evolução, eu sei, por isso que quem está aí do outro lado ouvindo, saiba que tem que ter paciência, mas o corpo é muito capaz de se recuperar, se adaptar e fornecer novas condições para absorver uma vida normal. Eu acho muito importante, primeiro, que o paciente entenda a sua doença. Ele tem que ser tratado por um médico que seja capaz de explicar para ele a situação dele e como ele pode ajudar para isso melhorar. O apoio da família é fundamental. A família, a qualidade de vida do doente melhora muito quando a família está com ele. E que também ele seja tratado de uma maneira... O médico dele tem que ter um olhar para a qualidade de vida. Por exemplo, a primeira coisa que eu gosto de fazer nos doentes é não deixar eles 7 dias da semana com a nutrição parenteral. É começar a tirar o número de dias. Então, fica com um dia livre, depois 2 dias livres, para que ele possa fazer pequenas viagens com a família. Então, tudo isso ajuda muito o paciente. Então, mostrar para ele que ele pode ir readquirindo, voltando a fazer coisas que ele fazia antes, que ele vai passar por um problema mais difícil no início, mas que existe uma chance de melhora. A vida dele não vai ser aquele primeiro momento. Vai ser melhor. Ele vai diminuir a necessidade da nutrição parenteral, ele pode se livrar da nutrição parenteral. E ele pode passar por isso sem precisar do transplante também. E além do que, tem também o transplante como um recurso para isso também. Né? Então, é muito importante trazer a educação de um lado e a tranquilidade do outro. E vai ser, a relação do médico com o paciente, ela vai ser muito próxima. Eu costumo dizer que a minha esperança é ficar velho. É isso que eu quero. Envelhecer. E bem, né? E eu estou conseguindo. Eu acho que assim, a minha esperança hoje, ela está muito mais forte. Estão conseguindo fazer... Eu, Pietro, hoje, vivo com 3 dias na semana só com parenteral. Então, o impacto que isso causa é brutal. Né? Porque eu tenho, de 7, 4 dias, eu tenho uma vida igual a sua. Igual a vida de todas as pessoas. Então, isso traz muita esperança de que, em breve, eu acho que eu estou muito menos restrito, né? De ter essa vida plena. Mas o que eu quero é envelhecer, só isso. Continuar vivendo o que eu gosto. Nós, paciente, quando nos deparamos com a síndrome do intestino curto, a gente tende a achar que ela é algo de transição, que é uma doença ou que é algo que vai vir um remédio que vai equilibrar tudo. A gente tem, eu costumo dizer, depois de todos esses anos, que eu passei a ter muito mais paz para enfrentar esta condição, quando eu entendi que não era algo transitório, assim, simples. Quando eu aceitei aquilo como o Pietro que existe. Existia um antes. Depois do acontecido, existe esse. E esse precisa ceder algumas horas do dia, aceitar esses suportes para continuar e não ficar naquela expectativa de que daqui a pouco vai surgir algo que vai me trazer de volta àquela vida do passado. Acho que esse é o ponto de transição que eu consegui, daí ter paciência, paz, entender que não era nada insuperável, que não era tanto transtorno, uma vez que eu aceitei aquilo como a minha nova condição. Não ver como uma doença. Acho que essa é a resposta. Não veja como uma doença.
É uma condição. Só se ajustar que você vai poder ter uma vida plena. É isso.